Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a primeira parte do capítulo 40 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 40. 2 direitos do reino de Deus em Abraão, Moisés, nos sumos e nos reis de Judá. O pai dos fiéis e o primeiro no reino de Deus por contrato foi Abraão, pois foi com ele que o contrato foi primeiro feito, pelo qual se obrigou, e a sua semente depois dele, a reconhecer e obedecer às ordens de Deus, não apenas aquelas de que tinha conhecimento pela luz da natureza, mas também aquelas que Deus lhe comunicasse de maneira especial, por sonhos e visões. Pois quanto à lei moral, estavam já obrigados e não precisavam de fazer contrato, pela promessa da terra de Canaã. Nem havia nenhum contrato que pudesse aumentar ou fortalecer a obrigação pela qual quer eles, quer todos os outros homens eram obrigados a obedecer naturalmente a Deus Todo-Poderoso. E, portanto, o contrato que Abraão fez com Deus era para receber como ordem de Deus aquilo que, em nome de Deus, lhe fosse ordenado num sonho ou visão, e para comunicá-lo à sua família e levá-la a observar as mesmas coisas. Neste contrato de Deus com Abraão, podemos observar 3 pontos de importante consequência no governo do povo de Deus. Primeiro, que ao fazer este contrato, Deus só falou a Abraão e, portanto, não fez contrato com ninguém de sua família ou descendência, a não ser na medida em que suas vontades estavam antes do contrato implicadas na vontade de Abraão, que então se supôs possuir um poder legítimo para fazê-los realizar tudo o que ele tinha contratado em seu nome. Conforme a isso, Deus disse: todas as nações da terra serão nele abençoadas, pois sei que ele governará seus filhos e a sua casa depois dele, e que eles conservarão o caminho do Senhor. Do que pode ser concluído este primeiro ponto, que aqueles a quem Deus não falou imediatamente devem receber de seu soberano as ordens positivas de Deus, como a família e a semente de Abraão as recebeu de seu pai e senhor e soberano civil. E, consequentemente, em todos os estados, aqueles que não têm revelação sobrenatural, em contrário, devem obedecer às leis de seu próprio soberano nos atos externos e na profissão de religião. Quanto ao pensamento interior e à crença dos homens, de que os governantes não podem ter conhecimento, não são voluntários nem são efeitos da lei, mas sim de uma vontade não revelada e do poder de Deus, e, consequentemente, não cabem sob a obrigação. Donde se segue um outro ponto que não era ilegítimo para Abraão por seus súditos, quando algum deles pretendesse ter uma visão particular, ou espírito, ou outra revelação da parte de Deus em apoio de qualquer doutrina que Abraão proibisse, ou quando aderissem ou seguissem qualquer dos que tal pretendiam, e, consequentemente, que é agora legítimo o soberano punir alguém que opõe o espírito particular às leis, pois ele ocupa o mesmo lugar no estado que Abraão ocupava em sua própria família. Do mesmo deriva também um terceiro ponto, que assim como ninguém exceto Abraão em sua família, também ninguém exceto o soberano no estado cristão pode conhecer o que é ou o que não é a palavra de Deus. Pois Deus falou apenas a Abraão e só ele podia saber o que Deus disse e interpretar isso para sua família. E, portanto, também aqueles que ocupam o lugar de Abraão no estado são os únicos intérpretes daquilo que Deus falou. O mesmo pacto foi renovado com Isaque e depois com Jacó, mas em seguida não o foi mais, até os israelitas se libertarem dos egípcios e terem chegado ao sopé do monte Sinai. E então foi renovado por Moisés, de tal modo que eles tornaram dali em diante o reino eleito de Deus, cujo representante era Moisés, durante seu tempo. E a sucessão daquele cargo foi atribuída a Arão e a seus herdeiros depois dele, para ser eternamente para Deus um reino sacerdotal. Por esta constituição foi obtida para Deus um reino.
Mas dado que Moisés não tinha autoridade para governar os israelitas como sucessor do direito de Abraão, porque não podia reclamá-lo por herança, ainda parece que o povo só era obrigado a encará-lo como representante de Deus, enquanto acreditava que Deus lhe falava. Portanto, sua autoridade dependia ainda só da opinião que tinha de sua santidade e da realidade de suas conferências com Deus, e da verdade de seus milagres. Vindo a mudar essa opinião, deixavam de estar obrigados a aceitar como lei de Deus tudo aquilo que lhes propunha em nome de Deus. Devem-os, portanto, investigar que outro fundamento havia para a obrigação de lhe obedecerem, pois não podia ser a ordem de Deus que os obrigava, porque Deus não lhes falou imediatamente, mas pela mediação do próprio Moisés. E nosso Salvador disse de si próprio: se eu trouxer testemunho de mim próprio, meu testemunho não é verdadeiro, muito menos se Moisés trouxesse testemunho de si próprio, devia seu testemunho ser recebido. Sua autoridade, portanto, como a autoridade de todos os outros príncipes, tem de ter como fundamento e consentimento do povo e sua promessa de lhe obedecer. E assim foi, pois o povo, quando viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e a montanha lançar fumo, ser afastada e ficar bem longe, disse a Moisés: fala-nos, e ouvir-te-emos, mas que Deus não nos fale, senão morreremos. Aqui está sua promessa de obediência, e foi deste modo que se obrigaram a obedecer a tudo o que lhes transmitisse por ordem de Deus.